Bom dia, Senira. Bom dia, Luiz. Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Tudo certinho?
Mais 2 minutos, o professor vai estar iniciando a aula. Vocês ter perto de vocês, ou em mãos, o caderno, o LDI, um lápis, e nós vamos precisar de uma tesoura também, tá certo? Turma, no meu relógio é 11 horas, o professor vai estar iniciando com vocês, no primeiro momento, a revisão, e daqui a pouco a gente vai estar fazendo correção do exercício e uma atividade. Senira, você está fazendo pela folha, pelo material impresso, as atividades de história? Se quiser abrir o microfone, fica à vontade, são poucos alunos na sala.
Eu estou fazendo praticamente pelos dois, Certo. professor. Senira, quando você ou a sua mãe for buscar atividade de história, quando chegar em casa, tu só faz a atividade que for do professor Tiago, do professor Elton, você não precisa fazer, porque ele faz atividade para o oitavo ano 1, você é do oitavo ano 12. Então, sempre que você tiver com a atividade, você olha, o que for do professor Tiago, você realiza, do professor Elton, aí você não realiza. Tá certo? Tá bom. Ok. E assim, ó, sempre que você pegar uma atividade ou impressa ou pela internet, você não conseguiu fazer uma atividade, você já manda mensagem para o professor. Professor, a número 2, ou a primeira, ou a segunda, do que o senhor passou, eu não estou achando a resposta no LDI. Aí o professor já auxilia vocês, porque se não tiver mensagem, no meu entender, você conseguiu fazer o exercício. Então, sempre tu manda essa mensagem. Professor, eu peguei a atividade impressa e a número 1 eu não estou entendendo. Aí eu faço uma explicação, faço um vídeo, ou digito um texto para explicar. Você tem apresentado, você tem tido alguma dificuldade quando vai fazer atividade? Não, professor. Ah, que bom, Ceneira, que bom. Isso é uma preocupação minha. Eu fico preocupado porque, às vezes, por ser. Se for muito difícil, o aluno já fica desanimado e acaba nem fazendo. E aí acaba deixando de lado. Então, isso é importante. Você tem assistido às gravações que o professor está fazendo na plataforma? Sim, A gravação te ajuda? Está sendo mais ou menos? Você consegue entender? me ajuda bastante, professor. Que bom, que bom. Isso é bom, porque cada vez mais o professor tem que estar melhorando. Tem que ficar uma maneira bem simples de você estar entendendo. Isso, para mim, é positivo, porque o momento que eu fizer uma gravação e falar assim, ó, professor, eu assisti a gravação e eu estou percebendo que o professor está explicando de uma maneira que eu não entendo. Aí o professor faz uma explicação, outra explicação para que você entenda, tá certo? Eu vou agora abrir uma apresentação, eu vou estar fazendo uma revisão do assunto e se em algum momento você não souber ou você não entender, você assim, professor, o senhor consegue repetir ou o senhor consegue explicar novamente? É bem simples, é bem fácil. O professor quer sempre lembrar que esse conhecimento, esse conteúdo, você precisa ter. Se você está estudando agora em Areias de Baixo, ou se você estiver estudando lá em São Paulo, ou lá no Ceará, esse conhecimento você tem que ter. Lá no ensino médio, esse conhecimento vai ser exigido de você. Então, é sempre importante a gente já estar sabendo isso. Eu abri uma apresentação, vê se aparece para você. Sim, Ok. Agora, nessa primeira parte, eu vou explicar aquilo que eu penso que você já sabe. Olha só. Revolução Industrial. Para você, Senir, o que foi? O que você pode dizer sobre Revolução Industrial? Se fosse uma prova, uma questão de prova, se você quiser deixar o seu microfone aberto, você, o Luiz, que são os dois alunos que estão no momento na sala, e quiser participar, fica melhor. Se fosse hoje uma avaliação, fosse um conhecimento, escreva o que você entende por revolução industrial. O que você iria escrever? Foi um período em que os trabalhadores começaram a ser substituídos por máquinas, e isso causou várias revoluções entre os trabalhadores. Perfeito. Senira, o que você iria falar?
um pouco que o Luiz falou e que teve do cartismo. O cartismo. Como que é o outro nome? Ludismo. Teve mais um outro nome que eu não me lembro. É bem Sim, esse. obrigado, Luiz. Ó, Senira, sempre, principalmente história, a pergunta sempre te ajuda a responder. A sua resposta e a do Luiz estão corretas. Olha só, revolução são mudanças, transformações que a indústria, né, a máquina fez na sociedade. Entenderam a lógica? Professor, Sim. certo, ok. Como que era antes? Sim, E o que professor. Opa! Pessoal, olha só, antes era o artesanato. Geralmente o artesanato era grande responsável pela produção, por fazer os produtos. O artesanato até hoje existe. É claro que de maneira quase insignificante. Quase tudo hoje é produzido pela indústria, pelas fábricas. O artesanato, naquela época, antes da Revolução Industrial, era o responsável pela produção de quase tudo. No artesanato, tem um artesão. É aquele negócio, a atividade é manual, geralmente não se faz uso de máquina ou alguma ferramenta industrializada, e o artesão ele faz todas as etapas do produto. Ele pega a matéria-prima, um exemplo, ele pega o algodão, do algodão ele tem um novelo, ele faz a roupa, ele finaliza essa roupa. Então, artesanato. Eu acredito que é fácil de entender. Depois veio a manufatura. O que é manufatura? Manu vem de mão, fatura, trabalho com a mão. Nessa etapa foi a divisão do trabalho. Deixa eu abrir aqui, tem alguma mensagem? Não. Nessa etapa, houve a divisão do trabalho. Como assim, professor? Agora, uma pessoa só fica responsável por uma etapa. Um exemplo, uma pessoa, ela faz uma parte da blusa, faz a parte do meio. Outra pessoa faz as mangas. Outra pessoa acaba dando toda a costura final. Professor, por que foi dividida a etapa? Por que o artesão agora não ficou fazendo sempre a mesma etapa? Para acelerar. Porque um artesão demorava, um exemplo, 3, 5 dias para produzir, para fazer uma blusa, uma camisa de lã. E quando houve a divisão do trabalho em oficinas, geralmente ele fazia num dia fazia várias peças. Então, houve essa divisão do trabalho para acelerar, para produzir em maior quantidade. E, por último, o nome já diz, maquinofatura, o trabalho através das máquinas. Agora, quem realiza o trabalho é a máquina. E o trabalhador vende sua força de trabalho. Professor, não entendi. O trabalhador agora, ele não produz, ele está apenas assessorando, ele está apenas cumprindo 8 horas de trabalho, às vezes programando uma máquina, às vezes colocando matérias para a máquina produzir. Quem vai produzir agora não vai ser o artesão, vai ser a máquina. Até aqui alguma dúvida? Senira, Luiz? Não. Não. Ok, tá. Aula passada, o professor falou que a situação dos trabalhadores, apesar que hoje é ruim, a situação dos trabalhadores eram péssimas. Os trabalhadores que estavam agora dentro de um lugar chamado fábrica, que não existia antes, essa ideia de sair de casa para trabalhar foi uma ideia difícil para eles, que geralmente o trabalho era em casa, em família, na própria oficina. Eles saíam de casa para trabalhar num lugar que estavam as máquinas. Esse lugar se chama até hoje fábrica.
E as situações eram péssimas. Trabalhava 14, 18 horas por dia. E se um trabalhador quebrasse um braço, ou perdesse uma mão, ou perdesse um pedaço de um membro, ou se machucasse, ele era demitido. Não havia nenhuma garantia de serviço para ele. Se ele tivesse saúde, ele trabalhava e ganhava. E se não tivesse, não ganhava. E teria que trabalhar quantas horas o patrão queria. O patrão queria que trabalhasse das 5 da manhã às 10 da noite. Então, era o local, era o período que tinha que trabalhar, não tinha escolha. E, como a situação era ruim, como a máquina tirou... 17 horas de trabalho? Chegava a dar, teve lugares da Inglaterra que chegou a dar 18 horas de trabalho. Tem lugares que eram 14 Isso era permitido na época? Uma pergunta muito interessante. Era permitido? Porque hoje é exploração, né? Não é mais permitido. Certo. Professor, era permitido? Vamos pensar um pouquinho. Surgiram as fábricas e não haviam leis. Quem ditava o ritmo era o patrão. O patrão, ele contratava os funcionários e ele dizia: você vai trabalhar das 5 da manhã às 10 da noite. O outro patrão dizia assim: ó, você vai trabalhar das 6 às 8 da noite. Estão entendendo a lógica? Sim, cada patrão tinha o seu horário, né? Cada patrão dava regra, o horário que queria. Perfeito. Quem mandava era o patrão. Quem tinha regra era o patrão. Professor, e não tinha lei? Não existia lei. A lei, a regra era válida. Cada empresa tinha a sua. E, geralmente, o patrão, ele colocava mais de 14 horas de trabalho. Ele queria o lucro. Ele não queria... O professor, eles ganhavam por dia ou por hora? Sim, ó, Senira, isso é muito fácil de falar para você. Eles geralmente, não eram todos, mas geralmente, o patrão pagava para eles por mês. Por mês. Vamos dar um Igual exemplo. o salário que se tem hoje, mas vale a pena para 18 horas de trabalho? Era assim, ó, Luiz, não havia opção. Muitas pessoas não tinham emprego, certo? Aí uma pessoa montou uma fábrica e ele precisa de 50 pessoas. Se tem 10 mil pessoas desempregadas, ele vai conseguir fácil essa mão de obra, certo? Tem muita gente querendo emprego, e ele tem emprego, ele tem as máquinas, e ele vai precisar de 50 pessoas. De 50 pessoas. Quando ele vai contratar, ele vai dizer qual é o salário. Não existe um salário, ele vai dizer quanto vai pagar. Ele vai dizer assim, ó, eu tenho um serviço para você. Ele pode escolher qualquer salário. Tipo, a pessoa Ele trabalha 18 horas, ela ganha R$ 300. Ó, vamos pensar um pouquinho. Se ele quisesse. Isso, vamos pensar um pouquinho. Vamos supor que você está num país que não há regra, não tem lei para isso. Então, ele montou a fábrica e ele dizia, estamos contratando. Muitas pessoas estavam desempregadas, então, a maioria ia procurar emprego. E ele falava assim, ó, eu vou te pagar o salário R$ 500 por mês, você vai trabalhar das 6 da manhã às 8 da noite. E só pode ir uma vez de manhã no banheiro e uma vez à tarde. Tá bom, a pessoa morre ali, né? Quase isso. A pessoa não tinha muita opção. Então, assim, ó, era o único emprego que poderia estar conseguindo. Não tinha muita opção de emprego. Então, o patrão era o responsável, praticamente, pela lei, pelo salário. Ele que falava o salário dele. Ah, você é mulher, você vai receber 200 Ô, professor. Oi? Daí o horário de almoço deles, eles não tinham? Assim, ó, é muito bem elaborada essa pergunta. O horário de almoço também era estipulado pelo patrão. É o horário mais importante do trabalho. Eu não sei se vocês já conseguiram se conseguiram assistir aquele filme Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Eu nunca vi nenhum filme do Charlie Chaplin.
Eu vou daqui a Eu também pouco, não. eu vou estar mandando por aqui. O Charlie Chaplin vai estar fazendo uma crítica a esse período, que até o horário de comida é controlado. Eles querem que você coma em 10 minutos, em 5 minutos, querem que você até come trabalhando. Nossa, e depois veio as leis trabalhistas, né? Mas demorou muito E para vir essas leis trabalhistas? vamos pensar assim, A ó, vamos partir desse pensar, momento? ó, vamos pensar um pouquinho. A ideia de salário mínimo, ela vai vir no Brasil em 1932. Antes não, o patrão pagava o que queria. Na O Inglaterra, patrão fazia a pessoa trabalhar quanto ele quisesse e dava quanto dinheiro ele quisesse para a pessoa. perfeito. A Não pessoa podia havia trabalhar o dia inteiro e ganhar R$ 1 se o patrão quisesse. justamente isso. Essa ideia de salário mínimo, essa ideia de hora trabalhada, essa ideia de férias, essa ideia de horário de almoço, de final de semana, o teu repouso, o descanso, o lazer, que seja, é uma ideia nova. No Brasil, essa ideia, vamos supor que tem 80 anos. Não faz tanto tempo, então, que as pessoas começaram a ter uma folga, né? Isso Começaram a tem ter uma um folga. trabalho decente. Isso tem uma folga, tem uma lei para o salário, tem uma lei para a hora de trabalho. Essa ideia de trabalhar 8 horas é uma ideia nova também. Na Inglaterra, demorou muito para surgir, e vai surgir porque várias pessoas vão ter vários problemas, e vários trabalhadores vão estar com uma situação de vida ruim, muitas pessoas morrendo, e o pior de tudo, as pessoas doentes, desempregadas, não vão ter lugar para morar. É onde vai ser construído os albergues. Professor, nessa época, ainda era o governo português ou já tinha sido declarada a independência do Brasil? No Brasil, quem vai estar estipulando o salário mínimo, quem vai estar estipulando as leis trabalhistas, vai ser Getúlio Vargas, em 1932. O Brasil já é independente de Portugal. Ele foi conhecido como o pai dos pobres, né? Isso foi conhecido como pai dos pobres, justamente por isso, que ele utilizava E ele vários. entrou com um golpe de Estado, né? Ele entrou para presidente com um golpe de Estado, não foi? Não, aí, tu acelerou um pouquinho. É que assim, em 1930, ele perde a eleição. Ele perde a eleição. Mas o povo e ele que coordena fazem uma revolta, porque o vice dele, João Pessoa, que hoje é a capital da Paraíba, é assassinado. Quem ganha a eleição é Júlio Prestes, mas ele faz uma revolta e eles acabam colocando ele no poder, mesmo perdendo uma eleição. Nossa, o Loucura, poder do né? povo, né? Aí, em 1937, ele dá um golpe de Estado. Ah, ok, entendi. Agora, pessoal, então, assim, ó, é só para pegar o fio da meada. Vai ter muitas pessoas desempregadas, que uma máquina vai substituir o trabalho de 100 pessoas, 200 pessoas. É claro que vai ter muita gente desempregada. E eles vão dizer que a culpa de tudo são as máquinas. E vai ter um movimento de vários trabalhadores desempregados também, várias pessoas que estão vivendo na miséria, vão dizer assim, ó, vamos resolver essa situação do desemprego, vamos resolver essa situação que nós estamos vivendo, vamos quebrar as máquinas. Esse movimento foi chamado de ludismo. Alguma dúvida sobre isso? Não, professor. Não, a gente já viu sobre o ludismo. Na aula passada, perfeito. O cartismo vai ser algo mais elaborado. Eles vão perceber que não é possível estar quebrando a máquina. A máquina realmente produz mais que uma pessoa. A máquina realmente produz e precisa produzir muito porque tem muitas pessoas no mundo. Mas aí eles vão perceber que para melhorar a situação do trabalhador e das pessoas, não é a questão da máquina, é a questão das leis. Precisa ter leis para o horário de trabalho, precisa ter leis sobre a pessoa ficar doente ou se machucar no serviço, um acidente de trabalho, precisa ter lei que assegure
a pessoa uma condição melhor de vida. E esse movimento vai ser chamado cartismo. Tranquilo sobre isso? Sim. Quando surgiu esse movimento, pessoal, eles chegaram a matar as pessoas, chegaram até expulsar as pessoas dos países, da Inglaterra para outros países. Depois de 10 anos de luta, de protesto, como a gente vê no Brasil, várias vezes, de vez em quando tem protesto, mas esse protesto na Inglaterra durou 10 anos, várias reivindicações querendo, vão diminuir o horário de trabalho, vamos melhorar a questão da folga. Teve, professor, recentemente, acho que faz alguns meses, no início da quarentena, o pessoal fez uma passeata contra o coronavírus. Aí é uma coisa ilógica, né? Nenhum professor de ciências iria O aprovar. pior é que fez mesmo. O pior é que não é brincadeira. O professor quer que vocês entendam que esse protesto aqui, cartismo, ficou conhecido uma carta do povo exigindo ao parlamento direito para o trabalhador. E isso não foi do dia para a noite, foi durante 10 anos. E as pessoas que fizeram isso geralmente eram presas, eram mortas ou expulsas dos países. Mas devido essa carta ao povo, aos poucos, o parlamento, os deputados perceberam que era preciso estar aprovando e melhorando as leis para o trabalhador. Tá certo? Alguma dúvida? Não, nenhuma. Não, professor. Ok, então vamos para a correção. Ok. Página Ok. do LDI 31. Página 31, Tá número bom. 1. Eu vou estar lendo a... O Luiz pode ler, Luiz? Vamos participar da aula? Ok. Só tô um pouco rouco hoje, tá? Tranquilo. Em forma de manifesto, o líder ludista exige que a Câmara dos Comuns aprove uma lei para acabar com toda maquinaria prejudicial para a comunidade. O que motiva essa exigência? Em outras palavras, por que o Ned Ludd, o líder do ludista, está exigindo? O que está motivando a exigência dele? Por que ele está destruindo? Por que ele está pedindo que aprove uma lei para acabar com as máquinas? Por que ele está pedindo? Porque as máquinas prejudicaram a economia da maioria das pessoas que trabalhavam com manufatura. Certo. Faltou uma palavra para aí. Qual? Senira, qual foi a sua resposta? Eu não fiz, professor. Tá. Eu não sabia que era para fazer. Eu também não. Ok. Eu tô fazendo tudo hoje. Eu não fiz ainda. Então vamos fazer junto. Por que ele está querendo que faça uma lei para acabar com as máquinas? Por quê? Porque as máquinas substituíram o trabalho deles e eles queriam seus trabalhos de volta. Perfeito. A palavra-chave Substituíram? A palavra-chave é desemprego. O número tá. de empregos iria aumentar, tá certo? A máquina tirou o emprego deles, como a Senira falou, como foi a sua resposta, mas só para esclarecer. Ele está exigindo que faça uma lei para acabar com as máquinas, porque a máquina tirou o emprego deles. Em outras palavras, o que motiva essa exigência? O número de empregos iriam aumentar. Entendi. Em outras Devido ao palavras, desemprego causado pelas máquinas? isso. Em outras palavras, tiram a máquina e dá o emprego para os trabalhadores. Alguma dúvida? Não. Senira? Não. Questão de lógica. Ele quer que acabem com a máquina para todos ter o emprego. Responderam já no livro? Sim, professor. Sim, já escrevi. Eu escrevi devido ao Ok. desemprego causado pelas máquinas.
Perfeito, perfeito. Eu quero que entenda. Agora vamos para a segunda. Senira, pode ler a pergunta? Segundo os ludistas, o que cabia à culpa do desemprego, na área Acho que sua voz tá bem travada, Senira. tentar. O professor acaba de ler, Senira. Ó, o que fazia para tentar resolver essa situação são duas perguntas. Vamos pegar a lógica. São duas perguntas dentro da número 2. Segundo o ludista, a quem cabia a culpa do desemprego na Inglaterra? As máquinas. Isso aqui é fácil. A primeira parte da a primeira resposta é fácil. De quem era a culpa do desemprego é da máquina. Ponto final. E como que deveria fazer para resolver essa situação? Quebrando as máquinas, Quebravam as Perfeito, máquinas. segundo eles. perfeito, perfeito. A culpa é das máquinas. Como vamos resolver? Quebrando as máquinas. Resolveu? Não resolveu, ele percebeu que uma máquina produzia 100, 200, 300 vezes mais do que uma pessoa. E era impossível hoje. Era impossível naquela época, até hoje, estar substituindo. Mas foi uma maneira, mesmo que irracional, de estar tentando resolver o problema do desemprego. Muitas Como pessoas a máquina não desempregadas. quebrou, então, a economia de todo mundo? Essa- Porque hoje em dia existem as máquinas mais avançadas ainda, mas tem muitas pessoas que ainda têm sua economia estável. sim, sim, mas aí a questão lógica, Luiz, o problema é estar na qualificação de emprego. Uma pessoa que só planta batata, e se você colocar ela para a cidade, ela vai procurar um serviço, e de repente ela vai colocar no ofício, eu sou um plantador de batata. Aí uma pessoa que tem 3 vagas para ser secretário, ou para estar fazendo planilha, ou para estar configurando uma máquina, vai dar emprego para ele? Não. Entendeu? A Então questão o é que a importa qualificação. hoje em dia é currículo? Isso, a qualificação de trabalho. Precisa a pessoa ser qualificada. Às vezes, eu preciso de, numa plataforma, está precisando de 10 engenheiros petroquímicos, certo? E uma pessoa que pesca, que é um pescador, ele vai pegar serviço lá? Não. A menos que ele Não. faça Não, comida pros outros. Aproveita e pesca Não, peixe mas ali no não, petróleo mesmo. para vaga específica, para vaga de engenheiro petroquímico, de estar Não. estudando e perfurando. Por que que não? Porque ele não é qualificado. Então, o Ele não tem problema não. experiência. A mesma lógica, a questão é a qualificação do trabalho. A pessoa precisa ser qualificada para fazer determinado trabalho. Vocês sabiam que até pouco tempo, até hoje, vem várias pessoas dos Estados Unidos trabalhar no Brasil porque várias funções eles têm qualificações e os brasileiros não tinham. Uma dessas funções era o engenheiro petroquímicos, engenheiro de inteligência artificial. Então, são várias coisas que vão estar associando ao desemprego. Número 2, tudo ok? Vamos para a próxima. Essa aqui foi feita na aula passada, sobre o movimento cartista. Vocês conferem no livro De, de vocês. de falso e verdadeiro, né? Isso, Eu tô com ela prontinha aqui. ok. eu também. Inicia, ok? Falso, falso e falso, verdadeiro e verdadeiro. Ok? Correto. Perfeito. Vamos para a última. Página 32, questão número 2. Que problemas sociais e políticos motivaram o surgimento do movimento cartista? Acho que o desemprego em si, não? O cartista é o desemprego também, mas também é a condição de vida. Eles perceberam que as pessoas estavam vivendo na miséria e em lugares ruins.
e que precisavam de leis para estar agora melhorando. Está na tela de vocês, não deixo o LDI em branco, sem fazer, mas eu preciso que vocês entendam. Esse movimento, ele vai buscar a melhoria, a qualidade, a condição de vida do trabalho e também das pessoas. Então, condições de vida e de trabalho na Inglaterra? Perfeito, já acaba resumindo isso. Tudo ok? Responderam? Podemos ir adiante? Sim. Sim. Ok. O professor agora vai estar encerrando esse capítulo na página 33, sobre a segunda revolução industrial. Eu vou dar só mais uma revisada. Eu vou abrir um quadro aqui, ó, na tela de vocês. Tem um quadro, vê se é possível enxergar bem. Luiz, Senira. É possível? Ok, ótimo, Sim. então. A primeira revolução industrial, ela vai acontecer lá no meio do século XVIII, né? Mas o local é a Inglaterra, grave bem isso, né? A energia, o combustível que vai estar movimentando as máquinas vai ser o carvão mineral. Até tem aquele filme muito famoso, Titanic, que tem várias cenas que eles estão colocando alguma coisa no fogo, né? Esse combustível é o carvão mineral. O trem Entenderam? também era movido a carvão, né? A famosa Maria Fumaça. Isso, perfeito. Motor a vapor, conhecido como motor a vapor. E os setores da indústria têxtil, que significa tecido, vem de tecido, tecido de algodão, tecido de lã, e siderúrgica, né, associada ao motor a vapor. Essa foi a primeira revolução industrial. Professor, só teve a primeira? Teve outras? Sim, Dá teve pra ver outras. ali que teve a segunda. Isso, e tem até a terceira, mas a gente só vai ficar na segunda para entender um pouquinho. Agora vai ser descoberto, vai ser utilizado o petróleo. Olha lá, naquele campo lá na energia. Agora, o que vai movimentar? O motor do navio, o motor do trem, e vai surgir o carro, vai ser o Petróleo. Perfeito. O petróleo não tinha esse conhecimento como uma fonte de energia. Hoje, o que movimenta o motor de um carro, o motor de um avião, quase todos os motores, é o petróleo ou a energia elétrica. Então, serão as energias, os combustíveis que vai ser utilizado. Quando é utilizado o petróleo como fonte de energia, aí vai ser chamada a segunda revolução industrial. E é nesse momento que vai estar surgindo o quê? Principalmente o automóvel, o carro. Então, assim, ó, quando a gente fala de locomotiva ou trem a vapor, nós estamos falando da primeira revolução industrial. E quando nós estamos falando de carro, automóvel, petróleo, eletricidade, nós estamos falando da segunda revolução industrial. Entender a lógica? A segunda Sim. revolução industrial não faz tanto tempo assim, né? Que aconteceu. Faz quantos anos, mais ou menos? Ela foi em 1850, 1860. Então, ela é recente, ela não tem ainda 200 anos. Ok. Tá, então, assim, ó, para a questão de conhecimento, e futuramente, em geografia, eu não sei se vocês já estudaram isso, mas se não estudaram, vocês vão estar estudando, possivelmente, no 9º ano, sobre as revoluções da tecnologia, e novamente vai cair sobre isso. O interessante de frisar, olha lá quem agora vai sair da Europa, em vez de ficar somente na Inglaterra,
A segunda revolução industrial vai vir para a América, e o grande representante vai ser os Estados Unidos, e vai lá para a Ásia, e o grande representante vai ser o Japão. Então, vai começar a tecnologia a se espalhar pelo mundo afora, não somente a Europa. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma até agora. Tranquilo? Nenhuma. Ah, uma Perfeito. pergunta. Vai precisar memorizar os locais onde Não, aconteceram? não, 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 não. Não, eu só quero que você entenda uma coisa. A primeira revolução industrial está atrelada à Inglaterra, logicamente, Europa. A segunda Ok. revolução industrial, ela Se já vai espalhou vir pro para mundo. a América e vai vir para a Ásia. O professor não Entendi. quer que memorize, mas o professor só quer que você tenha esse conhecimento que ela não vai ficar somente na Europa, ela vai se espalhar pelo mundo. Professor, a segunda revolução industrial já, ou a primeira até, já caiu na África? Isso é um problema que a gente vai estar estudando mais, vamos estudar a fundo, principalmente, eu acredito que no final do ano, quando a gente estudar um pouquinho sobre imperialismo. A Inglaterra, por ter máquinas e por ter tecnologia, ela vai invadir a África, que não tem nada de tecnologia, mas tem muita matéria-prima. Entendeu essa lógica? Entendi. Então não vai dar na África. Vão levar para lá. Certo. Não, nem na África, nem no Brasil. Por isso que o Brasil é um país que vai surgir como muito dependente dos Estados Unidos. Por falta da tecnologia, de não ter, de não possuir, o Brasil, até 1930, até no livro de vocês, lá na página 34, vai dizer assim, ó, lá no antes do que aprendi, qual é a palavrinha, o que vai estar fazendo no Brasil nesse período? Enquanto nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, estão industrializando, estão com fábrica. O que vai ter no Brasil? Uma palavra que começa com C, no LDI, lá na página 34. A última palavra do texto. Começa com C. Página 34, em cima do o que aprendi. Café? Perfeito, perfeito. Ó, o Brasil, enquanto a Inglaterra, depois a Europa, depois os Estados Unidos, depois o Japão, eles estão se industrializando, o Brasil está com a sua economia voltada para a plantação, para o café. Olha que atraso. Por isso que o Brasil vai ficar sempre dependente dos Estados Unidos. Até pouco tempo, até agora, o petróleo, às vezes, é coletado no Brasil e é mandado lá para os Estados Unidos para ser refinado, para ser passado por um processo. Quase todo o produto do Brasil, o Brasil mandava os produtos para os Estados Unidos e para a Europa, eles industrializavam e mandavam para o Brasil. Olha que loucura. Ok. E isso vai fazer do Brasil um país sempre dependente dos Estados Unidos e dos países europeus. Até hoje, o café é uma das principais economias do Brasil? É assim, ó, o café ainda tem uma larga parte na economia, mas o Brasil também é conhecido como que produtor de milho. Tem a parte também do Brasil, a carne suína, que é Santa Catarina, carne bovina. Agora o Brasil tem várias outras atividades. Mas o café ainda, o Brasil é colocado como um dos grandes produtores. A carne de porco daqui é muito boa. Sim. Senira, Luiz, o professor vai dar algumas recomendações. Semana que vem, o professor já até agendou, do dia 1º ao dia 7, o professor vai estar iniciando o próximo capítulo. Tem uma aula do professor, 18 minutos, a aula é rápida e objetiva, e o professor vai estar agora entrando num próximo assunto.
para estar finalizando o professor vai dizer uma coisa que é bem visível. Professor, a Revolução Industrial teve essa questão somente a parte ruim na vida do trabalhador? Não. A poluição que nós temos hoje no ar, na água, em todas as partes, falou em poluição, ela surgiu quando, professor? Principalmente, ela se desenvolveu, ela prejudicou demais com a indústria. Até hoje, muitos rios estão poluídos devido à indústria. Tem muito solo que está sendo prejudicado porque tem indústria que coloca material químico em cima do solo, esse solo acaba indo para o subsolo e acaba atingindo a água. Então, a Revolução Industrial, além de prejudicar diretamente a relação de emprego, por falta de leis, prejudicou demais a poluição. Se um dia vocês viajarem para São Paulo, vão perceber que o sol, o céu... Eu já viajei para São Paulo. Capital também? Sim, a gente passa pela capital, né? A gente não fica na capital, mas a gente passa por ela quando a gente vai para o aeroporto de novo. Certo. No final. E o cheiro do Rio Tietê é horrível. É horrível. Ótima consideração. E também a questão do céu. Vocês vão perceber que o céu, às vezes, é cinza devido à quantidade elevada de fumaça. Uhum. É verdade. Então, tá, aí outra coisa que o professor quer comentar, o que a gente tem hoje sobre a relação de trabalho, as melhorias, cada um tem um contrato, tem as leis, tem o horário de entrada, o horário de saída, o horário de almoço, tem aquele negócio de se machucar no serviço, tem o seguro, que é a Previdência Social, tu fica trabalhando enquanto se recupera da saúde. Isso foi fruto da Revolução Industrial. Não foi conquistado assim por uma ideia política, não. As pessoas que foram fazer protesto deram a vida e acabaram tendo essas melhorias. Professor, tinha Luiz, mais alguma atividade que era para não. Para hoje? São essas as atividades. Que a gente fez agora, né? Isso. Luiz, tu precisa tirar uma obrigado. foto. Precisa tirar uma foto e mandar para o professor colocar o ok lá na plataforma, tá? Pode deixar, eu mando pelas mensagens? Tu pode mandar por mensagem e também tu pode ir naquele item lá, atividades, e você anexar. Ah, ok. Senira, você está pegando material... aqui rapidinho. Sim. Senira, você está pegando material impresso, né? A mãe disse que a partir de hoje a gente vai mandar pela plataforma. Só pela plataforma, ótimo. Tá dando muita confusão o impresso. Sim. Sim. Mesmo assim, Senira, você tenta anexar lá na atividade, se não conseguir, você envia uma mensagem para o professor, aí o professor já coloca, ok, a Senira, o Luiz, atividade realizada, tá certo? Tá bom. Qualquer dúvida, tanto no envio de mensagem, de atividade, como numa atividade do professor, você envia uma pergunta para o professor, ou esclarecimento, mesmo se conseguir. Professor, eu consegui fazer todas as atividades, porque aí já tira um pouco da preocupação do professor. Então, semana que vem, do dia 1º ao dia 7, vai ter atividade de história, e veja o vídeo, se você ver o vídeo, é uma lógica que você vai conseguir fazer atividades. Mas se não conseguir, você já manda para o professor algum parecer. As atividades são a página 31 e a página 32, né? Perfeito. Ok, tô tirando foto aqui. Thiago, sim. Só me tira uma dúvida, porque assim, hoje de manhã eu não consegui me acordar e não consegui acordar o Ariel, que o meu celular acabou não despertando. Eu queria saber se do 6º ano 3 tem alguma coisa para enviar ainda. Do 6º ano 3 tem uma atividade para ser enviada. Hoje eu fiz uma revisão do assunto e também eu fiz uma correção. Essa videoaula que eu fiz hoje, eu vou deixar lá no site da escola.
a senhora tem acesso ao site da escola? Sim, tem. Aí, isso aí eu vou deixar disponível, e se ele conseguiu realizar todas as atividades, só basta enviar. Mas se ele apresentou dúvida em alguma, tem a videoaula explicando cada uma, tá certo? Daqui a pouco a diretora vai estar colocando no site da escola, e se precisar, a senhora manda alguma mensagem. E que página é que página? Só para me tirar uma dúvida aqui. Do 6º ano, vai estar falando um pouquinho sobre a escrita e o Egito. Eu vou pegar o livro aqui. Ó, 6º ano, vai ser a página 28, A e B sobre o Egito lá. Página 30. Tá lá no item, o item de atividades. Página 30, página 31. Professor, apareceu aqui que ocorreu um erro em enviar mensagem, mas eu acho que é enviada, né? Mesmo quando aparece essa mensagem no celular. Sim, eu confirmo, tá, Luiz? Se eu receber, eu dar um ok para você. Ok, obrigado. Luiz, a aula de hoje encerrou. O professor só vai tirar dúvida a questão do Ariel, tá, Luiz? Qualquer dúvida, Ok, já vou saindo então. Tchau. Tá certo. Um abraço, Luiz.